Vamos abrir em nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Hoje nós vamos falar sobre, eu coloquei o título como uma pergunta aqui no slide, conformados? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tentar entender o porquê dessa pergunta. Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 8. Aproveitando que nós estamos estudando os profetas na escola dominical. Versículo 1. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. O Deus Eterno deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e que também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Versículo 3. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também da família dos nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele mesmo comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Antes de entrar mesmo no trecho, tem uma história, eu mexendo nos meus arquivos, uma história que eu tenho guardado há alguns anos, que fala sobre um cachorro velho, um vira-lata. Conta-se uma história, claro que fictícia, que havia uma velha senhora que foi para um safari na África. E ela resolveu levar o seu velho cachorro, vira-lata, com ela. E um dia, esse cachorro estava caçando borboletas. Mas, de repente, ele se perdeu da sua dona. Então, ele ficou vagando à toa por aquele lugar, procurando o caminho de volta. Até que ele percebeu que havia um jovem leopardo de olho nele. E o cachorro velho pensa o seguinte: estou enrascado. Esse jovem leopardo está de olho em mim. E ele olhou em volta dele e só haviam ossos. E ele pensou logo, o que eu vou fazer com isso? Mas sem se apavorar, ele resolveu chegar perto de um dos ossos. Ali, sentou-se de costa para o leopardo e começou a roer aquele osso, pensando o que ele ia fazer para se livrar daquela situação. E o jovem leopardo estava prestes a dar o bote, até que ele chegou em determinado ponto que ele podia ouvir o cachorro velho, e o cachorro velho falou bem alto: esse leopardo estava delicioso. Será que há outros por aí? E de repente o jovem leopardo, que estava prestes a dar o bote,
deu meia volta e voltou para a floresta, dizendo: ufa, escapei por pouco, aquele velho cachorro iria me comer. Só que ali perto havia um macaco. E o macaco observou tudo ali que estava acontecendo. E ele disse: eu vou tirar proveito disso. E saiu correndo em direção ao jovem leopardo para contar que aquele velho cachorro não tinha comido leopardo nenhum. Era tudo mentira. E aquele velho cachorro olhou para o lado e viu o macaco saindo correndo, disparado ali na direção do leopardo. E o cachorro pensou: aí tem coisa. Aí tem coisa. Então o macaco alcançou aquele jovem leopardo e contou tudo para ele. Disse: olha, ele não comeu leopardo nenhum não, isso é só invenção e tudo mais. E o jovem leopardo ficou furioso com aquilo. Ficou furioso porque ele havia sido feito de bobo, havia sido enganado. Aí ele disse para o macaco: aí macaco, sobe aí nas minhas costas e veja o que vai acontecer com aquele leopardo. Então eles saíram em disparada atrás daquele cachorro velho. E o cachorro pensou: e agora o que eu vou fazer? Ele observou que vinha o leopardo e nas costas havia um macaco. Ele disse: eu tenho que sair dessa situação. Quando eles chegaram perto, o cachorro usou a mesma tática. Ele se sentou de costa para eles e começou a roer o outro osso. Quando eles estavam perto de chegar, que dava para ouvir, o cachorro velho fala bem alto: cadê aquele macaco? Eu mandei ele buscar outro leopardo para mim e até agora ele não aparece, E aí já dá para ver o final da história, Já dá para saber. Mas claro, nessa história fictícia, que eu tentei falar até de maneira devagar para ajudar na tradução, tem a moral da história. Moral da história, uma delas, pelo menos que está lá no final da história, diz: não mexa com cachorro velho. É uma moral lógica, Não mexa com cachorro velho. Mas outra moral da história diz o seguinte: sabedoria só vem com idade e experiência. E eu fiquei pensando sobre isso. Será que é verdade? Será que sabedoria só vem com idade e experiência? Claro que vocês sabem que nós temos esse manual que nos ensina sobre isso. Lá em Jó 28, diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Claro que aqui não diz que para você ser sábio você precisa ser velho, ter bastante tempo de vida, mas que para você ser sábio basta temer ao Senhor. E essa é a novidade, que independente da sua idade, você pode ser sábio, se temer ao Senhor. Independente da sua idade, você pode ser inteligente. Os inteligentes não são apenas os engenheiros, os formados em direitos, bacharéis, os advogados, etc. Mas o trecho diz que ser inteligente é apartar-se do mal. E eu faço agora a pergunta para vocês: será que realmente nós somos sábios? Será que eu sou sábio? Ou será que eu vou esperar ficar velho para me tornar sábio, assim como aquele cachorro velho, e escapar das armadilhas que o inimigo tem colocado em minha vida? Será que precisamos esperar tanto tempo? O motivo de falar sobre essas coisas é porque eu ando pensando muito naquilo que está sendo espalhado na mídia.
Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas querem moldar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de adorar. E você liga a televisão e as pessoas estão querendo moldar essa nossa maneira. Quer que você mude o seu pensamento para dizer que algumas coisas que são erradas, dizer que são certas e que você tem que aceitar. Querem moldar a nossa maneira de falar. Querem moldar aquilo que nós vivemos, dizendo que esse estilo de vida que nós temos é errado. Que outro estilo de vida é que é o correto. E por fim, eles querem moldar a nossa maneira de adorar a Deus, até mesmo dizendo que nós não devemos adorá-lo. O mundo quer que nós esqueçamos que nós somos portadores de uma mensagem. A mensagem da salvação. Eles querem que nós esqueçamos disso. Eu gosto muito do exemplo dos nossos jovens que estão aqui, do LST, que me fazem lembrar desse compromisso. Para que nós não esqueçamos esse trabalho. O trabalho que nós somos portadores da mensagem. Nós somos portadores do evangelho da salvação. E eles vêm de tão longe para deixar esse exemplo tão singular para nós, que nós somos portadores de uma mensagem. E que independente do lugar, seja vivendo numa cultura diferente, ainda assim você é portador dessa mensagem. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz, começa bem forte: gente infiel, será que não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A pergunta que eu fiz quanto à questão de sermos sábios é justamente implicando nesse versículo. Será que nós queremos ser amigos do mundo? Será que estamos deixando nos moldar com a maneira que eles acham que é correta? E nós querendo não chamar tanta atenção, não, vamos ficar aqui, não vamos chamar atenção, vamos viver como as pessoas acham que é normal. E assim você esquece que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Aí vem a minha pergunta. Será que você vai se conformar com isso? Vai se conformar com o que os outros querem que você seja? Mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de viver, a sua maneira de adorar? Será que você se conforma ou você é que nem eu, inconformado? Inconformado, claro, no bom sentido. No sentido que Deus quer que nós façamos. Se você ainda não é, ou se você ainda não se conformou com essa situação, você precisa ser transformado. E se você é inconformado, você precisa continuar se transformando, dia após dia. Isso requer luta árdua, luta contra eu mesmo, contra a minha natureza humana e contra aquilo que o mundo oferece. Por isso, nós precisamos ser transformados a cada dia. Isso mesmo, transformados a cada dia. Porque à medida que o mundo lá fora tenta nos transformar, nós precisamos nos transformar da maneira correta. E a pergunta que vem logo depois é como? Como eu vou fazer isso? Eu trouxe hoje duas maneiras
A primeira é modificando o nosso pensamento. Isso mesmo, modificando o nosso pensamento sobre este mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, é um versículo muito famoso, muitos irmãos têm decorado, mas que ao mesmo tempo é muito difícil de seguir. Na linguagem de hoje diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. É fácil de decorar, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas é difícil de fazer, não é? É difícil. Se você ainda se deixa ser moldado, é mais difícil ainda colocar esse versículo em prática. Mas o lado bom, ainda nesse versículo, nos dá a solução. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ao mesmo tempo que é difícil, quem faz essa transformação não somos nós, realmente, mas é deixar Deus nos transformar. É deixar a mensagem dele entrar em nossos corações. É deixar a mensagem dele entrar em nossas mentes. E assim temos um passo primordial para termos as nossas vidas transformadas. Esse mesmo versículo na João Ferreira de Almeida começa: e não sede conformados com este mundo. Usa essa mesma palavra. Não sede conformados com este mundo. Por isso eu coloco essa pergunta para vocês, para nós. Nós estamos nos conformando com este mundo? Eu sei que todo mundo quer dizer não, mas eu sei que cada um de nós tem problema com isso. Porque aqui e acolá nós nos padronizamos conforme o mundo. Aí mora o perigo. Esse é o motivo também de ter usado Daniel em nossa leitura. Em 605 a.C., essa estimativa, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E ele invadiu, e depois que ele voltou para a Babilônia, ele levou os seus despojos de guerra. Ele levou os judeus que tinham a descendência de nobres, a descendência real, e os tornou reféns, justamente para garantir que os babilônios ainda estariam por cima, e que Jerusalém, ou a própria Israel, continuaria sobre os seus domínios. E dentre os jovens que foram levados como despojos de guerra, estavam 4, né? Que nós conhecemos bem: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E eles foram 4 jovens escolhidos justamente para receberem a educação dos babilônios. Eles seriam reprogramados. Olha só o que nós encontramos nessa leitura. Como assim reprogramados? Eles teriam que aprender a língua deles e estudar os escritos deles. Como diz em Daniel capítulo 1, versículo 4. O rei queria que eles pensassem, que eles falassem, que eles vivessem como os babilônios. É similar como o mundo quer hoje, né? Querem moldar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver. E também a nossa maneira de adorar. Porque se você presta atenção, os nomes dos judeus eram nomes justamente que honravam a Deus, honravam a Iavé, ou Javé, que significa Deus é eterno. Honravam a Deus, os nomes dele. Só que os babilônios não honravam a Deus, honravam seus próprios deuses. Por isso foram trocados os nomes deles. Quando a troca de nome
nos leva a uma nova aliança, né? Nos conota denota uma nova aliança. Como diz em versículo 7. Daniel significa Deus é meu juiz. E o nome dele foi mudado para Beltesazar. Bel significa Deus supremo dos babilônios. E era o Deus que protegia o rei. Azarias, por exemplo, o nome significava o Senhor é meu auxílio. E eles mudaram para Abed-nego, que significa servo de Nebo. Então, antes eles tinham nomes que honravam a Deus, e eles mudaram os nomes justamente para mudar a maneira deles adorar, que eles esquecessem e que adorassem aos deuses dos babilônios. O rei queria que eles esquecessem, que eles rejeitassem Yahvé, o Deus eterno. Parece com algo que nós vemos hoje. Pessoas na mídia tirando sarro, tirando onda, falando do cristianismo, dizendo que tem coisas que são naturais, temos que aceitar. Eu acho que eu não preciso nem entrar em detalhes, porque todo mundo tem visto isso, tem acompanhado isso. E é o que está em destaque. Casamentos que não é aquilo que a gente encontra na Bíblia, que Deus quer, a maneira que Deus quer. Não, que isso é normal, olha como é bonito, olha como é isso, como é aquilo. E assim eles querem penetrar em nossas mentes e moldar a nossa maneira de pensar. Só que nós acreditamos na palavra como sendo a palavra de Deus. E não é isso que está escrito lá. Não é isso que Deus quer das nossas vidas, conforme este livro, conforme a própria palavra dele. E que muitos têm acompanhado e que também têm colocado as suas opiniões. Só que até mesmo isso eles querem que nós aceitemos a opinião deles, mas não querem aceitar a nossa opinião. Impressionante, né? Impressionante. Você se deixa ser moldado pelo mundo? As suas atitudes realmente revelam se você é moldado pelo mundo ou não. A sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de viver, a sua maneira de adorar revela isso. Eles, os jovens lá, como lemos em Daniel, eles tinham uma vida de luxo, não é verdade? Uma vida de prazer. Já pensou comer a mesma comida do rei? O jantar ontem estava bom, viu? Estava bom. O Caio falou sobre isso. Estava delicioso. Né? Quem come pouco comeu 2 vezes ontem, né? Quem come muito comeu mais do que isso, de tão bom que estava. Mas mesmo a comida sendo tão boa, comparando com a comida real, uma comida real, não desmerecendo nossos cozinheiros amáveis aqui, amados, mas a gente pensa em mais coisas, em uma variedade, né? Ali, os melhores cozinheiros, eles podiam se alimentar da mesma comida do rei, aproveitar todo o luxo, etc. Mas Daniel e seus amigos resolveram não ficar impuros, porque tudo que era oferecido ali, era oferecido em honra ao Deus deles. E eles resolveram não ficar impuros e recusaram alimentos que eram dedicados ao Deus, às divindades babilônicas. Isso é um exemplo para nós. Em 1 Coríntios 10, 21, Paulo escreve: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu sei que o contexto fala sobre a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos, esse é o contexto,
mas até que serve de lição para nós não participarmos de duas coisas. É não ter dois deuses. Senão você honra um e despreza o outro. Não é isso que Jesus ensina? E Daniel decidiu não assimilar aquela cultura. Daniel e seus amigos. E nós? O que nós temos decidido das nossas vidas? Nós temos assimilado a cultura? Quer dizer, o pessoal diz que é cultura, na minha cabeça isso não é cultura, né? Enfim, mas se eles falam que é cultura, tá bom. Mas nós queremos assimilar isso? Eu espero que não. Eu espero que você não seja conformado com isso. Eu espero que você não queira assimilar essa cultura que está aí. Eu prefiro assimilar a palavra de Deus, que vai ter um resultado bem melhor para a minha vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro ensina: sejam obedientes a Deus e não deixem que as suas vidas sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. O que você deseja realmente? Você é moldado de acordo com o seu desejo? Ou você é moldado de acordo com o desejo de Deus, obedecendo a Deus? Esse é o desafio que eu proponho a vocês, que possamos refletir sobre isso. Daniel nos dá um bom exemplo de alguém que tinha tudo, mas ele decidiu ser fiel a Deus. Nós também podemos seguir esse mesmo exemplo. E a recompensa é inimaginável. Não dá para imaginar. E eu quero encorajá-los através dessa segunda maneira, deixando as coisas deste mundo. Agora vocês podem acompanhar comigo Hebreus capítulo 12. Eu quero encorajá-los simplesmente com versículos bíblicos. Desde que nós precisamos ser transformados a cada dia, deixando ou modificando o nosso pensamento e também deixando as coisas do mundo para trás, é lembrar que nós não estamos perdendo, mas que nós estamos ganhando, não perdendo. Como assim ganhando? Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, que o autor comenta desde que tem Hebreus 11, que fala sobre exemplos de fé. E ele diz: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e corramos sem desanimar a corrida que está à nossa frente. Continuemos com nossos olhos fixos em Jesus, pois é dele que depende a nossa fé, desde o começo até o fim. Ele não deixou que a cruz o fizesse desistir. Ao contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Uma recompensa inimaginável, mas que Jesus hoje usufrui dessa recompensa, que está guardada para cada um de nós, se nós nos desprendermos do pecado, daquilo que nos atrapalha de vivermos uma vida que agrada a Deus. E na hora que nós nos desgarrarmos disso, o autor de Hebreus diz: corramos, porque se você ficar, o leopardo, ou o pecado, o inimigo, nos pega. E aí nós temos que colocar a nossa sabedoria em ação, para nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. E essa corrida é uma corrida com os olhos fixos em Jesus. Não em outra coisa ou em outra pessoa, mas é somente em Jesus.
e assim ganharemos aquilo que está guardado para nós. E o trecho ainda diz, Jesus não deixou que a cruz o fizesse desistir. Que nós também não deixemos que outras coisas nos façam desistir desse caminho. Ainda em Hebreus capítulo 11, agora só vira uma página, versículo 13 a 16. Hebreus 11, 13 a 16. Hebreus 11, 13 a 16. Diz, todas essas pessoas morreram cheias de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e as reconheceram. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não pensaram em voltar para a terra de onde saíram. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, procuraram uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Em Cristo, você é cidadão do céu, não é cidadão deste mundo. O céu é uma pátria melhor do que este mundo. E essas pessoas do passado que viveram pela fé, declararam que eram estrangeiros e refugiados, porque não pertenciam a este mundo. Que possamos declarar o mesmo, que nós somos estrangeiros, que nós somos refugiados aqui, porque a nossa pátria é a pátria celestial. É um lugar muito melhor do que esse. É claro que tem a possibilidade de voltar. Versículo 15 diz, eles não pensaram em voltar para a terra de onde saíram. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. E pessoas têm a oportunidade de voltar. Mas viram que a pátria celestial é bem melhor. O que você está decidindo? O que você decide? A pátria neste mundo ou a pátria celestial? Ainda em Hebreus 13, 14, diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está no céu, não aqui. Para onde você tem olhado? Você tem olhado fixamente em Jesus, autor da vida? Ou você tem olhado para baixo, para os lados? Somos sábios, realmente? Se não, ainda tem tempo de andarmos, ainda tem tempo de tomarmos a direção correta, sendo transformados a cada dia, modificando o nosso pensamento e deixando as coisas do mundo, para que assim possamos alcançar uma pátria que é muito melhor do que essa. E podemos nos regozijar junto com Jesus, junto com o nosso Pai, que nos aguarda naquele lugar. Amém? Vamos orar, e depois da oração nós temos um cântico. Oremos. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, por esse